Não, olhando só pela internet. Maranhão. Só pela internet também. Só falta Timon, né? Timon. Grande Teresina. Ou entre no nosso site Colégio Objetivo. Patrocínio Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Tem gente que tá pegando, né? Programa de patente. Clube FM, Rádio Aula Enem 2014. Patrocínio Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Alô você! Estamos aí novamente com a Rádio Aula do Colégio Objetivo. Quem vos fala é o professor Jefferson. Vamos iniciar a Rádio Aula de Química. Estou aqui com o professor Jonatas, com o professor Raimundo Júnior. E aí nós vamos iniciar aqui a nossa aula, mas antes é um momento muito importante. Você que está em casa, que está nos ouvindo, que está nos assistindo pelo site do Objetivo, preste atenção. É o momento da gente refletir. Nós estamos a um passo do Enem, muito próximo, e temos que agradecer a nossa trajetória, ao nosso ano, ao nosso Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus, primeiramente, por ter nos dado saúde para que a gente pudesse seguir o nosso caminho e tivesse feito um excelente trabalho ao longo desse ano. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a toda a equipe de parceiros, os colegas de trabalho, os professores de Química, Raimundo Júnior, Jonatas, Astrogildo, Thiago Cardoso, o Bruno, nosso amigo Romério, o professor Heráclito, os demais colegas também, professores, um forte abraço a todos. Vocês estão de parabéns, pois realizaram um excelente trabalho no ano de 2014. Os funcionários, portaria, limpeza, lanchonete, recepção, meu amigo do CPD, a galera lá que me aguenta todos os dias. Meus sinceros agradecimentos pelo sorriso todos os dias, pelo companheirismo, tá? Porque o meu empenho foi melhor por conta de vocês, por conta do empenho de vocês em nos receber. A coordenação pela excelente organização por todo o ano de trabalho, ao diretor do Colégio Objetivo, o professor Vilton Soares, por ser um empreendedor nato, tá? Meus sinceros agradecimentos por nos proporcionar todas as condições necessárias para o nosso trabalho. E um alô especial a você que está em casa, que está nos ouvindo, meus queridos alunos, segundo A, B, terceiro A, B e C, Enem A e B, manhã e tarde, olha aí, intensivo manhã e tarde, específico saúde, médio especial manhã e tarde. Não chorem, hein? Não chorem, eu sei que vocês já estão com os olhos aí cheios de lágrimas, ó, a hora é de sorrir. A despedida é por uma boa causa. Breve, todos vocês estarão na universidade. Uhul! É isso, garotos! Pois vamos dar início, né, à nossa grande radioaula. Vou passar aqui a palavra para o... Não, esqueci não, a coordenação toda, né, está de parabéns pela organização. Eu vou agora passar a palavra um pouco para o meu amigo Jonatas e depois para o professor Raimundo Júnior. Pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Sei que vocês estão nesse momento aí angustiados, né? Todo mundo já roendo as unhas, mas não é o momento de ficar angustiado. Você vai sentar, se acalmar, dar uma revisada naquilo que está faltando, naquilo que você está percebendo que está faltando, dar uma certa lapidada no diamante. E nessa aula de hoje nós vamos dar as últimas dicas, as últimas repensadas em questões que você vai precisar para poder fazer a prova do Enem. Alô, galera. Aqui quem fala é o professor Raimundo Júnior, mandando aí um abraço para todos os nossos alunos, para todos os nossos parceiros e deixando claro que vamos dar essa força para vocês nesse último momento. Estamos na beira, estamos chegando no dia da prova, o sucesso de vocês está, na palma da mão. Estamos juntos, vamos lá, abraçando todo mundo e desejando o maior sucesso aos nossos alunos. Galera, e vamos lá passar aqui o WhatsApp aqui para os contatos, para as dúvidas. Então, o telefone para o WhatsApp aqui para as dúvidas é 8803-7392. Podem enviar aí, pessoal, o alô de vocês, a mensagem de vocês e, na medida do possível, a gente vai estar aqui falando todas
todas as mensagens de vocês. Mas vamos iniciar os trabalhos, né? Vamos lá. Então vamos à primeira questão. Peguem aí, pessoal. Peguem o material de vocês. Então a primeira questão diz o seguinte: em uma planície ocorreu um acidente ambiental em decorrência do derramamento de grande quantidade de um hidrocarboneto que se apresenta na forma pastosa à temperatura ambiente. Um químico ambiental utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de paradodecil benzosulfonato de sódio. Olha aí, Jonas. Olha aí, Raimundo Júnior. Paradodecil benzosulfonato de sódio. O que é isso, galera? Sal de ácido sulfônico. Isso, um detergente, Um agente detergente, tensoativo, sulfatante. sintético. Para diminuir os impactos desse acidente, essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente. Por quê? Olha aí, intervenção. Essa palavra está no Enem todo o tempo. Então, a gente quer fazer uma intervenção. Então, vamos comentar um pouquinho as diferenças básicas entre sabão e detergente. Sabemos que o sabão é um sal de ácido graxo, resultante da reação de saponificação, chamada hidrólise básica. Você tem um triglicerídeo, um triacilglicerol, óleo ou gordura, reagindo com uma base forte, tipo hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Você produz o sal de ácido graxo, o sal de ácido carboxílico de cadeia longa, que é o sabão, e um subproduto da reação glicerol. Então, a origem do sabão é origem animal ou vegetal. Há uma falha nessa reação, né, professor? A falha é a questão da água dura. A água dura, rica em sais de cálcio e magnésio, na presença do sabão, ela é capaz de precipitar o sabão na forma de carboxilatos insolúveis de cálcio e magnésio, e também em meio ácido, né? A gente sabe que o sabão ele age melhor em meio básico, em meio alcalino. Em meio ácido ele produz ácido graxo, né? E ele é biodegradável e é uma molécula anfifílica. Tem parte polar, parte apolar, emulsificante, tensoativo, é capaz de diminuir a tensão superficial sobre as moléculas de água, porque eles realizam interações do tipo íon dipolo com as moléculas de água, e assim quebrando as pontes de hidrogênio, uma vez que as interações íon dipolo são mais fortes do que as pontes de hidrogênio. Detergente é um sal de ácido não graxo, geralmente sulfônico, mas eu tenho detergentes catiônicos, aniônicos, anfotéricos. Não falha, pois possui agentes sequestrantes capazes de capturar os íons cálcio e magnésio, e pode ser ou não biodegradável. Se tiver cadeia normal, aí nós dizemos que ele é biodegradável. Se tiver cadeia ramificada, ele é não biodegradável. É uma molécula muito parecida com a molécula do sabão. Também tem parte polar e parte apolar. A cauda é a porção apolar, é a cadeia carbônica que interage com a gordura, enquanto que o grupo sulfonato do detergente é a porção polar que interage com a água. Acredito que já dá para nós resolvermos essa questão, né, doutores? Legal. Pois comentem as alternativas, vamos lá. Vamos começar aqui, Jonatas. Eu vou aí na letra A. Promove uma reação de substituição no hidrocarboneto, tornando-o menos letal ao ambiente. Bom, gente, sabemos que o detergente, no caso apresentado, ele não vai fazer uma reação, ele vai fazer uma solubilização. Como o professor Jefferson já muito bem nos falou, uma interação íon-dipolo, fazendo o quê? Com que crie um meio onde a substância apolar apresentada na questão seja solubilizada com a água que é polar, onde normalmente não seria solúvel. Por isso, essa letra A está errada. A letra B diz: a hidrólise do paradodecil benzosulfonato de sódio produz energia térmica suficiente para vaporizar o hidrocarboneto. Bem, gente, já ficou claro que não vai haver isso. O que vai ocorrer é uma solubilização. A letra C diz: a mistura desses reagentes provoca a combustão do hidrocarboneto, que diminui a quantidade dessa substância. Nunca foi falado em combustão aí. Se eu tivesse uma combustão, eu teria um outro tipo de degradação, liberação de CO2, nada a ver com o tensoativo apresentado. O gabarito está na letra D. O que é que ela diz? A solução de paradodecil benzosulfonato de sódio possibilita a solubilização do hidrocarboneto. Por ser um agente anfifílico, nós temos aí a junção da molécula polar água com a molécula apolar o hidrocarboneto. Então esse é o nosso gabarito. Só para encerrar a letra E, o reagente adicionado provoca uma solidificação do hidrocarboneto e que facilita a sua retirada do ambiente. Também não é essa a nossa Muito bem, professor Raimundo Júnior, é isso mesmo. E o interessante, pessoal, é que vamos formar uma micela, né? A micela, o que é a micela? Você tem o hidrocarboneto, que é apolar, a parte apolar do sabão, que é a sua cauda, ou do detergente, interage, né, com o hidrocarboneto, e a parte polar, que se for no sabão é o grupo carboxilato,
Se for no detergente em questão, o grupo sulfonato vai interagir com a água e assim formando uma micela e assim o hidrocarboneto é transportado, é 100%. solubilizado tranquilamente, né? E se você prestar atenção nas últimas provas do Enem, sempre vem caindo questão de solubilização. Então, uma dica para os alunos é o quê? Procurar as pontes de hidrogênio. A palavra-chave é essa. Procure as pontes de hidrogênio, as hidroxilas. Se tem muita hidroxila, se tem muito nitrogênio, o composto é bastante solúvel. Se é hidrocarboneto, apolar não solubiliza em água. Um outro detalhe é que o benzosulfonato de sódio, no caso metal, ele vai fazer ligação iônica. Então, lembrar que a interação íon-dipolo é uma interação mais forte do que a ponte de hidrogênio. Essa questão caiu em 2011, referente à fralda descartável, a diferença entre a fralda descartável e a fralda bem lembrado, John, então, foi mesmo. Estou apostando nesse tipo de Olha, questão. é interessante. Solubilização de compostos. Você lembra, John, que o polímero da fralda descartável é o acrilato de sódio. Exatamente. E o acrilato de sódio, ele interage, né, com a água, com a interação íon-dipolo, que é mais forte do que a interação feita pela celulose. Que é a ponte de hidrogênio. Que é ponte de hidrogênio. Por isso que a retenção de líquido é maior, é mais intensa, então, perfeitamente. Nesse sentido, se você pegar as últimas 5 provas do Enem, sempre vem caindo solubilização. Então, qual é a dica? Procurar as O Geraldo é do tempo da fralda de pano, ele usava fralda de pano, o professor Geraldo. Meu amigo vulgo Zé Pequeno, né? Isso, o vulgo Zé Pequeno, ele usava essa fralda aí. Olha aí, pessoal, então beleza, eu vou passar agora a segunda questão aqui pro meu amigo Jonatas, para ele começar aí a resolução da segunda. Vamos lá, Jonatas, você é especialista em lixo, eu já ouvi você comentando em lixo, você é especialista nisso, então vamos lá, comente aí, vamos garotão. lá, gente, a questão número 2, ela fala de aterro sanitário. Eu queria lembrar a vocês o seguinte, uma questão dessa é muito esperada, porque em dezembro desse ano, encerra o prazo máximo para todas as prefeituras do país terem aterro sanitário. Se vai ser possível ou não, nós não sabemos. E esse ano também, ao invés de 3 R's, o senso comum levou a criar mais 2 R's, que foi o repensar, o recusar. Então agora a gente tem o repensar, o recusar, o reduzir, o reutilizar e o reciclar. Você pode ver que agora 5 R's agora, não são mais 3, são 5. E você vê agora que as pessoas, até na hora de comprar no supermercado, elas já estão procurando produtos que sejam biodegradáveis. Produtos que sejam reciclados. Isso, às vezes, pode até encarecer um pouco mais. Você tem um grande supermercado aqui em Teresina que você vai lá e não vende sacola. Você tem que comprar a sacola, mas a sacola é oxo-biodegradável. Perfeitamente. Ou seja, ela vai se decompor muito mais rapidamente. Em relação a lixo, você vai ter aí 5 tipos de locais onde você pode guardar o lixo. O primeiro é o lixão, que é um local onde você joga o lixo a céu aberto, certo? O segundo é o aterro controlado. O aterro controlado faz-se um buraco, joga-se o lixo e depois se tampa. Qual é o problema do aterro controlado? É que não se tem uma manta embaixo. Como não se tem a manta, o lixo libera um líquido chamado chorume. Esse chorume ele pode infiltrar e contaminar o lençol freático. Então, depois do aterro controlado, a gente tem um aterro sanitário, que é o que deve ser utilizado. O aterro sanitário está sendo feito um aqui próximo à cidade de Altos. Ele tem que ter uma manta embaixo, onde evita o contato do chorume com o lençol freático. Esse chorume tem que ser recolhido, retratado, né? E aí a água é devolvida ao rio. Depois disso, nós temos a compostagem. A compostagem ela é utilizada para se gerar adubo, onde se pega o material orgânico e a partir do material orgânico, ele vai ser jogar água a cada 3 dias nele para que as bactérias produzam ali o adubo e aí ele pode ser reutilizado. Pra você ter uma ideia, um saco de potássio ele é caríssimo, enquanto se pode se usar da compostagem para poder reutilizar esse adubo. Perfeitamente. E por último, nós temos agora, inclusive eu vim até conversando com meu amigo Jefferson hoje de manhã isso, que a questão do lixo hospitalar, né? Ele tem que ser totalmente incinerado. Vale ressaltar que o lixo hospitalar não pode mais conter compostos de cloro. Então o PVC ele é proibido em lixo hospitalar por conta da incineração desse composto. Que gera cloro. Do ácido clorídrico. Exatamente. Ele gera cloro, vai para a camada de ozônio e arrebenta com a camada de ozônio, certo? Então, pensando assim, nós vamos começar a fazer a questão número 2. Vai lá, Jefferson, passa a bola para você. Obrigado, professor Jonas. Eu vou aqui dar só uma acrescentadazinha. O professor Geraldo, eu estava esperando por ele me prometeu que vinha, né? O vulgo Caroço de Ato, que o pessoal está mandando aqui. Um abraço para o Caroço de Ato, todo mundo mandando esse abraço para ele. Estamos lhe esperando, professor Geraldo. Você nos prometeu que viria, inclusive tem até umas perguntas aqui para você, professor Geraldo.
Bem, no lixão, interessante a gente ressaltar a questão das principais desvantagens, né? O Jonathan já falou de algumas. Por exemplo, os locais eles ficam muito vulneráveis à poluição que é causada pela decomposição do lixo, que vai gerar chorume, que já vai gerar metano. Nós tivemos a explosão de alguns locais por conta da produção de metano, locais que foram feitos em cima do lixão, presença de animais transmissores de doenças, moscas, ratos. Então, esse é um inconveniente muito grande do lixão. Além do mais, que o lixão ele serve para as pessoas menos desfavorecidas, né? Vão se alimentar, vão procurar produtos para reciclar dentro do lixão e assim essas pessoas podem ser portadoras, se adoecerem, enfim. Aí depois tem um aterro controlado. O aterro controlado é o que nós temos em Teresina hoje. A gente tem um aterro, né, um modelo de aterro controlado. São locais intermediários entre o lixão e o aterro sanitário. Tratam-se de antigas células, né, que foram remediadas a reduzir os impactos ambientais e a gerenciar o recebimento de novas quantidades de lixo, de resíduos. Esses locais recebem cobertura de argila e grama. Né, o biogás que é gerado, ele é capturado, queimado, e parte do chorume é recolhida para a superfície, mas nem todo o chorume é recolhido, né, professor Jones, que você estava até comentando. Não esquecer, professor Jefferson, de comentar que a questão do biogás já caiu no Enem. O metano, ele é muito mais prejudicial ao efeito estufa do que o CO2. Por isso a importância da queima. Já caiu na questão, inclusive, que falava sobre as vacas que eram responsáveis por isso. Então, lembrar muito bem. Exatamente. É uma tendência do Enem voltar para isso. Perfeitamente. Já o aterro sanitário não, é um local preparado para a disposição do lixo. Né? Esses locais são preparados para captar, tratar os gases, os líquidos, que é o chorume. O professor Jones falou muito bem sobre o chorume. E tem caído muito chorume, né, professor Jones? Demais nas provas. Então, essas células são impermeabilizadas com mantas, né, de PVC, e o chorume todo é drenado e é depositado num poço para futuro tratamento. Tá joia? Então, professor, vamos resolver, né? Então, só antes da gente comentar, antes da gente continuar, um aluno citou aqui a questão das pilhas. Sim, com certeza. Elas não podem ser descartadas de maneira alguma no lixo comum, né? Essas pilhas, elas têm que ser... Ela tem alguns postos de coleta, aqui em Teresina eu conheço bem o Pão de Açúcar, o Santander, onde elas têm que ser descartadas para reciclagem. É verdade. Mas mesmo esse descarte, mesmo com essa reciclagem, não resolve o problema de vez das pilhas. Então, isso também já foi questão, e eu acredito que vai estar lá novamente, claro, por causa dessa lei, que encerra esse ano o prazo. Então, qual seria a maneira de acabar de vez o problema das pilhas, já que elas são tão ricas em metais pesados? Bem, a única maneira que seria era forçar os fabricantes a investirem em tecnologia biodegradável. Foi o que aconteceu com as sacolas. Ou investir em pilhas, né, Jonas, que dê produtos não poluentes, tipo a pilha de hidrogênio, exatamente, né? Então, acredito que essa é a solução, né? Só tem foi o que aconteceu nas sacolas, onde o governo forçou, né, os fabricantes a investirem em novo tipo de tecnologia, e a partir daí criou-se a sacola ao subir da grana. Então, nosso amigo aqui, Raimundo Júnior, vai resolver a questão 2 agora com vocês. Vamos lá, galera. Diz o seguinte: os aterros sanitários, uma forma sustentável de deposição de lixo. Observando a figura que mostra as etapas de construção de um aterro sanitário, podemos inferir que, vejamos aí o que diz a letra A, o aterro sanitário não possui vantagens em relação ao lixão, pois ambos poluem da mesma forma. Totalmente errado. Já vimos aqui pelos ricos comentários dos professores que a melhor forma no momento é o aterro sanitário. O lixão causa vários tipos de problema. Então, é incomparável. O aterro sanitário é bem melhor. A letra B, que vai ser o nosso gabarito, diz o quê? Que o aterro sanitário não polui o lençol freático, pois o solo é impermeabilizado e todo o chorume formado é canalizado para ser tratado. Lembra bem o que o professor Jefferson falou? Existe uma impermeabilização de PVC e o chorume ele vai ser canalizado para um futuro tratamento, como o professor Jonatas falou. Esse daí, depois de ser tratado, pode ser feito vários usos. A letra C diz: a fração de gás produzida no lixão é composta exclusivamente de metano. Cuidado com esses exclusivamente. Nós temos várias outras substâncias, ácido sulfídrico, CO2, a própria água, produtos nitrogenados.
etc. O aterro sanitário, diz na letra D, é destino somente de lixo hospitalar. Que é isso, gente? O aterro sanitário, ele deve ser feito para vários tipos de lixo. Já vimos que o lixo hospitalar, ele deve ser incinerado. Muito bem. E a letra E, o lixo sofre uma decomposição aeróbica, formando gasolixo, gás composto em média por 50% de metano, que também não vai ser a nossa resposta, ok? Vamos para a próxima questão. Perfeito. Eu vou fazer a leitura, mas antes, né? Vamos falar um pouquinho da nova unidade do Colégio Objetivo. Vocês estão sabendo a novidade do Colégio Objetivo? É o colégio que vai bombar agora, né? Na Zona Leste de Teresina. O Colégio Objetivo agora está com uma nova unidade na Zona Leste, uma unidade moderna. Vai ficar ali próximo ao Banco Santander. Exato. Onde era o antigo Letra, está toda a reforma, já vai começar a reforma. Soube que está todo vapor a reforma. Todo vapor, a modificação, vamos fazer estruturas lindíssimas, né, para receber nosso aluno. Então, uma quadra poliesportiva para receber os alunos. Vai ter lá ensino médio, ensino fundamental, pré-vestibular. Então, um sucesso total. O Colégio Objetivo, né, tem feito muito sucesso, tem crescido muito, bastante. É a escola que mais cresce em Teresina. Com certeza. Como o próprio nome slogan diz, as melhores cabeças. As melhores cabeças. Os melhores professores. Olha aí, muito bem. Pai, obrigado. Me senti lisonjeado. Então, vamos lá, né? Vamos à terceira. Eu vou fazer a leitura aqui. Então, o desenvolvimento da tecnologia para a produção de células de combustível está tendo um grande crescimento com a fabricação de veículos de emissão zero. Isto é, não poluentes. As células de combustível de hidrogênio são as mais utilizadas, pois tem como único produto a água. Olha aí, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Exatamente. E os potenciais, ele deu os potenciais padrão de redução das células, potencial padrão do hidrogênio, de redução do hidrogênio, que é 0 volt, e o potencial padrão de redução do oxigênio. Para ser gerada energia a partir da célula de combustível, assinala a alternativa correta. Primeiro, que é pilha, né? Pilhas são dispositivos que convertem energia química em energia elétrica por um processo de oxirredução espontânea. Lembrando, né, que a bateria nada mais é do que pilhas associadas em série. A gente associa as pilhas em série e a gente obtém as baterias. Então aí, nesse caso dessa pilha, é uma pilha moderna. São as pilhas que nós temos, né, atualmente uma possibilidade de uso nos carros híbridos. As baterias de hidrogênio, onde o hidrogênio, né, é o ânodo, é o polo negativo, é o agente redutor, é quem sofre a oxidação. Um exemplo de pilha muito parecida com essa, que usa um combustível também, é a pilha de etanol, do etilômetro passivo, que funciona como se fosse uma pilha, né? Então lá também o etanol é um tipo de pilha de combustível. Nós temos também pilhas de metano. Então hoje em dia as pilhas de combustíveis vêm ganhando muito, né? É um cenário mundial. E você tem, no caso, o cátodo é o polo positivo, o agente oxidante, é quem sofre a redução, é o oxigênio. Mas cuidado, nessa pilha não há reação de queima, não há combustão. Apesar do nome, né? Pilha combustível, a pessoa pensa, vai ter uma reação de queima aí, uma combustão. Não, nada mais é do que uma reação de oxirredução. E aí a gente pode calcular a DDP, né, dessa pilha. A DDP é calculada pegando o potencial de redução maior, que é 1,23 volts, menos 0, que é o potencial de redução menor, o oxidante menos o redutor, e aí a gente calcula e dá 1,23 volts. Lembrando que esse processo é espontâneo e continuamente o combustível, que é o hidrogênio, né, e o comburente, que é o oxigênio, tem que ser injetado nessa bateria, nessa pilha. Então, acredito que a gente já resolveu, né, professor Jonatas? Com certeza. Então, o nosso gabarito, como o professor Jefferson falou, para calcular a voltagem de uma pilha, se for potencial de redução, o que você faz? Se os dois tiverem potencial de redução, pega o menor valor, inverte e soma com o outro. Ou então, maior menos o menor. Ou maior menos o menor. Então, no caso, a nossa voltagem vai dar 1,23 volts, dando como gabarito letra C. Aí ele diz, o oxigênio é agente redutor? Não, é agente oxidante, né? É o cátodo. O que você faz, Jefferson? O que você faz? Dicasinha, bizu antigo, que funciona é o pão. Me deu até fome agora, Jefferson. Me deu até fome agora. Pão e crepe. Pão e crepe. Pão e crepe. Acabou-se. Pão, ânodo, oxidação, polo negativo. E o tio lá em cima é o menor valor se for potencial de redução. Exatamente. Aí você vai para a regra do ré-ré. Essa do ré-ré é interessante, eu vi essa, eu gostei, lá na revisão, ré-ré, gostei. Diga aí, John. Quem reduz o NOx, recebe elétron, sofre redução. Parece uma música, eu escutei uma música também. Pra isso. Eu vou escutei uma mandar um música. abraço, meu amigo Moitinha, da banda Molécula Sem Vergonha, né?
A ponte de hidrogênio do forró. Ai, meu Deus. Então, olha, nesse sentido, se você aplicar para o hidrogênio o bisu do pão, você vai ver que ele é o anodo, que ele sofre oxidação. Se aplica a regra do ré para o oxigênio, você vai ver que ele é o cátodo, que ele sofre redução. Então vamos lá, letra A. O oxigênio é um agente redutor. Bem, a gente já viu que se o oxigênio vai sofrer redução, ele vai ser um agente oxidante. Tem que trocar, então a letra A está fora. O hidrogênio se oxida. Bem, se o oxigênio vai se oxidar, vai, só que vai ser aonde? No ânodo, não no cátodo. Lembrar a diquinha do pão de novo, né? Exatamente. Então, nosso gabarito, letra C, o potencial da célula é 1,23 volts, o que indica que seu funcionamento é espontâneo. Até porque se fosse negativo, seria uma eletrólise. Exatamente. Lembrar isso, muito importante. Sempre que falar em pilha, o potencial deve ser positivo, para mostrar a espontaneidade que vai ser visto lá pela energia livre de Gibbs, que nossos alunos já verificaram. Outra coisa que confunde muito o aluno é quando ele diz assim, célula galvânica, é pilha. Célula eletroquímica, é pilha. Isso. Agora, célula eletrolítica, cuba eletrolítica, a gente está falando de eletrólise. Perfeito. E na eletrólise, o cátodo, agora, ao invés de ser o polo positivo, é o polo negativo. E o anodo é o polo positivo, mas continua ocorrendo oxidação no anodo, redução no cátodo. Perfeitamente. Lembrar só a inversão de sinais. Não ocorre modificação. Anodo sempre vai ser oxidação. E cátodo, redução. Beleza. Pronto. Lembrar aqui dos abraços, né, para os nossos com alunos. certeza, não pode pessoal esquecer. do terceiro A, o pessoal do médio especial, a Jordana, que está nos beleza. escutando nesse momento. Obrigado. Dos meus filhos que estão em casa, devem estar lá morrendo de felicidade, vendo o pai falar na rádio, ficando Com importante. certeza, quero mandar um abraço especial para minha digníssima esposa, Tatiana, e para minha filha, Maria Eduarda, e para toda a minha família. Eu amo todos vocês. Já que está todo mundo aqui no abraço, mandar para os meus pais, para minha namorada Tamires, aí um beijinho, deve estar assistindo a gente Manda agora. Um beijão, rapaz. Que é isso, rapaz. Só pessoalmente. Veja, surgiu uma pergunta aqui. Professor, como saber em qual dos dois deve aplicar a regra do pão? Bem, se os dois estiverem no potencial de redução, o pão lá em cima, o tio é negativo, né? Não é o menos, então você vai aplicar no menor valor. Nesse caso, 1,23 e 0, o menor valor é 0. Então você vai aplicar o pão com no certeza. menor valor. E também lembrar, né, que os elétrons, olhar para os elétrons. Onde é que estão os elétrons. elétrons? Os elétrons estão no reagente ou estão no produto? Se os elétrons estiverem no reagente, redução. Se estiver no produto, oxidação. Podemos passar para a próxima questão. O professor Raimundo Júnior vai começar essa questão aí, a quarta questão. Vamos lá, garoto. Vamos lá, essa daqui é um pouquinho longa, então vamos direto na leitura dela para poder fazer as explicações. Quarta questão diz: a substância W é um sólido peculiar, apresenta baixa dureza e boa condutibilidade elétrica. Grafite. Perfeitamente, olha Só aí. lembrar da alotropia, né, que é um fenômeno pelo qual um elemento químico pode formar substâncias simples diferentes. O grafite é uma variedade alotrópica do carbono, mais estável, mais abundante, menos energético, né, cujo calor de formação é igual a zero. Então você tem, além do grafite, diamante, fullereno, nanotubos, grafenos, enfim, né. Vamos lá, continuar a leitura. Lembrar que o grafite é uma das poucas substâncias que tem ligação covalente, E é no condutor. caso, é um condutor elétrico. Hibridação SP2, Exatamente. é o de sol, diamante e SP3. Sol diamante. Lembrar que o grafite é o mais estável das formas alotrópicas do carbono. A rocha. Vamos direto então para a substância X. Ela é líquida a temperatura ambiente e não conduz corrente elétrica nessas condições. Solubiliza-se bem em água, sendo que a solução condutora de eletricidade e usualmente encontrada em cozinhas. Ora, nós estamos falando aí do nosso famoso vinagre, que é o ácido acético. Ácido Muito etanóico, bem. né? Ácido etanóico, É dois molecular, mas carbonos. se ioniza, né? Exatamente. Aí conduz corrente elétrica em solução aquosa, mas no estado puro não conduz. Os ácidos puros não conduzem corrente elétrica, mas em solução aquosa, devido ao fenômeno da ionização, são ácidos jarrenos, né? Liberam H+, Exatamente, e por serem ácidos jarrenos, liberando íons H+, e o etanoato, né, que é o ânion, aí eles vão conduzir corrente elétrica. Exatamente. Lembrar que como é uma cadeia pequena, ele é bem solúvel em água. Tanto que o vinagre, ela é uma solução aquosa. Perfeitamente. Vamos lá, pode continuar a leitura. Vamos aí. para lá. Tá indo. A tá andando. próxima vai ser a substância Y, que diz o quê?
A substância Y apresenta ponto de fusão muito elevado, acima de 1000 graus. É isolante no estado sólido, ou seja, não é um metal. Se não é metal, deve ser uma substância iônica, porém boa condutora depois de fundida. Estamos falando de quem? Do óxido de alumínio. Interessante do óxido de alumínio, né, a gente frisar que o trióxido de alumínio, ele é muito utilizado porque ele é a partir dele que a gente extrai o alumínio, por eletrólise ígnea da bauxita. Ele é chamado de bauxita, coridon, né? A partir da eletrólise ígnea a gente produz o alumínio. Então, eu vou até fazer essa pergunta para o John, que eu já vi ele comentando. John, é melhor você reciclar o alumínio ou você produzir o alumínio? Olha, Jefferson, não tem comparação. Reciclar o alumínio é cerca de 5 vezes mais barato. Perfeito, garoto. Certo? É cerca de... Por isso que constantemente você vê pessoas catando latinhas de alumínio para poder reciclar. E um detalhe, é até importante frisar isso, o alumínio, ele é obtido da eletrólise, mas ele serve muito como metal de sacrifício. Perfeito. Alumínio e magnésio, porque tem um baixo potencial de redução. Exatamente. Okay? E um alto potencial de oxidação. Os eletrodos de sacrifício, eles funcionam como ânodo, né? Isso. Eles vão funcionar como ânodo, eles vão funcionar como uma polo questão negativo, que vem caindo constantemente. Então, nos cascos dos navios, né, nos da latinha oleodutos, de alumínio. isso, você coloca uma tinta de magnésio e isso é interessante porque vai evitar a oxidação. Por exemplo, o ferro galvanizado, ferro revestido de zinco, também funciona como eletrodo de sacrifício. O zinco se oxida em detrimento da oxidação do ferro. Perfeitamente. Já que foi falado muito bem do coridon, que seria o óxido de zinco, de alumínio, lembrar também do fenômeno da dureza. Cuidado, gente, tá bem próximo, a emoção bate, a gente acaba confundindo. A dureza é a capacidade de riscar, não resistir a choque metálico, a choque mecânico, isso é a tenacidade. Vamos aqui para a substância Z, para dar final essa questão. A substância Z é também um sólido com alto ponto de fusão. Entretanto, é excelente condutora de corrente no estado sólido. Isso é um metal. Gente, estamos falando do cobre. Fiação elétrica. Perfeito. O cobre é interessante do cobre, que ele é obtido, né, pela eletrólise aquosa, num processo chamado refino eletrolítico. Purificação de metal. Isso, purificação de metais, obtenção de metais com alto grau de pureza. É usado anodo de cobre impuro e catodo de cobre puro, em uma solução de sulfato de cobre. E, inclusive, na hora que o anodo começa a sofrer oxidação, o cobre impuro, a impureza vai para o fundo, formando uma lama que é chamada lama anódica, rica em íons prata, íons ouro, e que custeia parte desse processo aqui. É interessante. Detalhe, já foi questão de Enem também. Sim. Olha aí, John. Nós vamos acertar essas questões todas, meu garoto. Então, gabarito, letra E. Garoto, isso aí. Quando for na segunda-feira, vai chover de matrícula no Colégio Objetivo. Rapaz, aí, tá chovendo já, tá a lista de espera lá, John. Vamos lá. Vamos para a questão número 5. E, John, essa questão número 5 é, pessoalmente, uma das questões que eu estou esperando. Foi a nossa revisão hoje à tarde, nas turmas de Enem, um videozinho sobre o tratamento de água. Perfeito. Não tem como não aparecer, principalmente diante dessa crise que o Sudeste está sofrendo. Então, você viu que recentemente o São Paulo vai começar a captar o esgoto, né, para produzir água de reuso, né? Então é interessante a gente comentar sobre isso também durante a questão. Então o John vai iniciar aí e a gente comenta, né? Vai só isso, lembrar também que existe um termo chamado água fóssil, muito comum. A Arábia Saudita, ela se utiliza dessa água fóssil, que é a água que fica em aquíferos. E lá até tem uma brincadeira entre alguns professores que a gente diz que na Arábia Saudita tem mais petróleo do que água. Né? Então lá em 2012 acabou a água. O que eles estão fazendo? Eles estão reciclando a água do esgoto. É o que São Paulo vai começar a fazer agora. E também fazem dessalinização, né? Perfeitamente. Exatamente. Nós vamos comentar já sobre isso. Então vamos lá, John, comece aí. Bem, gente, questão número 5. Recentemente foi estimado que a humanidade consome, sobretudo para a agricultura, cerca de 1/5 da água que escoa para os mares. E as previsões indicam que essa fração atingirá cerca de 3/4 partes do ano de 2025. É importante entender os tipos de processo químico
que ocorrem em águas naturais e como a ciência e o uso da química podem ser empregados para purificar a água destinada ao consumo humano. Corre embaixo. Sobre os processos de purificação da água nas ETAs, Estação de Tratamento da Água, as afirmações abaixo dizem a respeito de tratamentos e destinos dessa água. Entre elas, a mais plausível é de que a água... Vamos lá. Bem, a água, gente, não confundir ETA com ETI, Estação de Tratamento de Esgoto, Estação de Tratamento da Água. Vamos ter como exemplo aqui Terezinha. Bem, a água é captada do rio Parnaíba, ela vai para tanques de decantação. Nesse tanque de decantação acontecem basicamente 4 etapas: floculação, acréscimo de sulfato de alumínio, coagulação, onde o sulfato de alumínio vai sugar a sujeira para criar coágulos. Esses coágulos vão se tornar mais densos do que a água, então sedimentação ou flotação. E isso, questão do Enem do ano passado. Exatamente. Então, olha, o professor Raimundo Júnior já cantou a pedra. Aí, depois disso daí, a sujeira dessa sedimenta tudo dentro do tanque de decantação. Aí que vem a famosa decantação, que é a retirada da água em si, da parte de cima. Daí a água passa por um filtro. Quando a água entra no filtro, o filtro ele tem areia, argila, pedras e carvão. Finalidade do carvão, pessoal: gosto. Reter substâncias nocivas. Depois daí, até você perceba que só foram retidas substâncias sólidas. Mas germes e bactérias todos passaram por aí. Aí vem uma nova etapa, chamada desinfecção. É onde pode se adicionar cloro-ozônio para poder matar germes e bactérias. Eu que já morei no Pará durante muito tempo, vi muito minha mãe fazer isso. Ela pegava água e colocava água sanitária dentro. No Pará tem um pouquinho de água sanitária. Tem muita febre amarela. Depois daí vem uma outra etapa, que é a correção de pH, onde se adiciona geralmente óxido de cálcio. Finalidade do óxido de cálcio: neutralizar o excesso de acidez da água. Quando eu conheci o Geraldo, ele estava bebendo água de esgoto. Pronto. Uma coisa importante aí, galera, é cuidado para não confundir. Quando nós dizemos que ocorre a cloração, eu não estou colocando o gás cloro. Como o professor bem falou, nós usamos o hipoclorito, por exemplo, que é um agente que vai ser bactericida, ok? Do mesmo jeito, o fluoreto para a fluoretação. Aí mandaram aqui, hoje ele estava bebendo água de esgoto, mas hoje ele bebe água que passarinho não bebe. Muito bem. Nessa hora ele deve estar com a escobite. É por isso que ele ainda não chegou. Nem nada não para ele, viu? Tá sujo, viu, negão? Tá sujo. Bem, mandar um abraço aqui pro meu amigo Marcelo Lima, meu parceiro de viagem, deve estar nos escutando nesse momento. Um abraço, Marcelo. Viu? Gente, já íamos nos esquecendo. A fluoretação, ela é, como o Raimundo Júnior falou, para proteção dos dentes. Ela não é necessária para termos água potável. Antigamente também tinha a iodação, mas o iodo agora já é colocado no sal. Reduz em 65% Cuidado com a fluorose, né? Reduz em 65% a incidência de cáries. Então, nota que é bem importante. É só a gente lembrar, né, que o flúor reage com a hidroxapatita, que é o esmalte dos dentes, aí torna o esmalte mais resistente, mais rígido, evita o ataque ácido, né? Então, para as crianças é muito importante a fluoretação da água e o cuidado especial com a fluorose. 100%. E é o excesso de flúor, o dente fica quebradiço, né? Jefferson, por falar em hidroxiapatita, tu já notou que o Enem adora essa substância? Gosta demais. E eu acredito, na hora que a gente chegar em solução tampão mais na frente, vocês vão ver o tampão que pode cair. Eu tô achando que vai cair o tampão, deslocamento de equilíbrio, o princípio Le Chatelier, envolvendo o tampão, ou envolvendo hidroxiapatita, ou envolvendo o galinho do tempo. 100%. Né? Então, eu vou falar só um pouquinho do tratamento do esgoto, para a gente fechar essa questão. Então, geralmente, no tratamento de esgoto, a gente faz a filtração grossa, que retira material sólido de grande porte. Logo depois, a sedimentação, a decantação, efeito da gravidade, o material mais pesado tende a ir para o fundo. Logo depois, a aeração, que é a movimentação da água, porque quando a água movimenta, além de eliminar odores, o oxigênio, né, ele entra em contato com a água e oxigena a água. Logo depois, sedimentação final e adição de bactericidas. Lembrar que os micro-organismos são aeróbios que trabalham no tratamento do esgoto. Perfeitamente, porque para decompor a matéria orgânica, gerando CO2, gerando nitrato, sulfato, né, e não gerando gás sulfídrico, que tem um odor desagradável, amônia, né? Isso é para bactérias anaeróbicas. Então, a adição de bactericidas, hipoclorito ou ozônio, e logo depois você vai obter uma água que é chamada de água de reuso. Uma água que você pode beber,
Tá? Não é uma água que você pode fazer medicamento com ela, pode fazer cozinhar, mas é uma água que você pode para fins agrícolas, para você irrigar, pode usar para lavagem de áreas urbanas, na indústria, pode usar como a água de autoclismo. O que é isso? Me perguntaram até uma vez. Não, é para dar descarga, meu amigo, tá bom? E também há uma economia aí no ela é uma água mais barata, hídricos. né? Exatamente. Então Então, aí, vamos lá? vamos lá, a resolução da questão fica: a água passa por decantação, filtração, cloração e em alguns casos por fluoretação, retornando aos consumidores. Resposta letra D de dado, né? Então a quinta questão, a resposta é letra D, e vamos passar para a sexta. Vamos dar uma aceleradinha. O aquecimento global, a destruição da camada de ozônio e chuvas ácidas têm preocupado bastante a comunidade científica, em função dos efeitos catastróficos que podem resultar esses problemas para a vida na Terra. Sobre essas problemáticas, marque a alternativa correta. Vocês me permitem eu começar essa? Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. Aqui tem 3 temas importantes, que é a questão do aquecimento global, da camada de ozônio e da chuva ácida, né? Então, nós vimos recentemente que as Nações Unidas, há uns 2 dias atrás, afirmaram que os dados, né, relativos ao aquecimento global eram alarmantes, preocupantes, e que dificilmente eles poderiam ser irreversíveis se não tomássemos uma resolução imediata. Então, de 1880 a 2012, a temperatura média da Terra subiu em 0,85%, John. Muita coisa. Então, e se o principal agente causador quem é? O homem, uma ação antropogênica. Então é preciso fazer algo, e algo já. Tá? Então esse é um problema sério. Não confunda efeito estufa com aquecimento global. As pessoas confundem isso. Falam de efeito estufa querendo falar de aquecimento global e vice-versa. O efeito estufa é natural e é importante para o nosso planeta. É o dióxido de carbono, é o metano, os vapor d'água. Então esses gases são capazes de absorver a radiação infravermelha que vem da superfície do planeta e devolver para a superfície ou para o espaço. Quando devolve para a superfície, aquece a superfície. É por isso que nosso planeta tem uma temperatura média em mais 15 graus Celsius. Então é muito importante. Então, senão o nosso planeta seria um picolé. Então, evitar comentar, falar de aquecimento global pensando que é efeito estufa, né? Então, o aquecimento global é a intensificação desse efeito estufa provocado pelo acúmulo de gases, né, de estufa, como CO2, como metano, como vapor d'água, principalmente o CO2, devido à queima de combustíveis fósseis. A principal causa do aquecimento global é a queima de combustíveis fósseis. No próximo ano vai ter em Nova York, um encontro em setembro, de 210 países do mundo. O professor Vildo disse que nós vamos estar em Nova York. Né? A cobertura do próximo Enem, direto de Nova York. Então nós estaremos lá e vamos a essa reunião, né, John? Porque a equipe de química toda vai comparecer lá para poder pegar os dados mais recentes. Com certeza, com certeza. E a questão aí, vamos lá. Os países desenvolvidos são os principais responsáveis, que é incorreta, hein, galera? Os principais responsáveis pelo aquecimento global devido à queima de combustíveis fósseis, desprendimento de dióxido de carbono, CO2 na atmosfera. Verdade. Verdade. Né? A letra B, o ozônio estratosférico pode ser destruído pelo uso de gases freons. Os clorofluorcarbonos e de brometo de metila utilizado na fumigação. A reação de destruição da camada de ozônio é via radicalar. Perfeitamente, isso é verdadeiro. É só lembrar, pessoal, que inclusive depois do protocolo de Montreal, os CFCs foram substituídos por propelentes, outros propelentes de aerosóis, como butano, isobutano, propano. Então não se usa mais CFC como propelente de aerosol. Desde 2010 que não se usa mais CFC como propelente de aerosol. Mesmo motivo porque o PVC foi banido. Exatamente, por conta do cloro. Então o cloro ele destrói a camada de ozônio e passa 75 anos destruindo a camada de ozônio. Um radical cloro é capaz de destruir 100 mil moléculas de ozônio, mas aí a nossa camada ela se regenera. O oxigênio reage com o oxigênio nascente e produz ozônio. É por isso o que estava acontecendo é que a velocidade de destruição estava maior do que a velocidade de regeneração. Deslocamento do equilíbrio químico. Perfeitamente. Os óxidos de enxofre e nitrogênio são os principais causadores da chuva ácida. Verdade. Pessoal, falar em chuva. pH é aproximadamente ácido, né? Da chuva. Exato, eu estou falando de chuva ácida. A chuva é levemente ácida. A chuva tem um pH aproximadamente 5,6 devido à presença do dióxido de carbono na atmosfera.
No entanto, a chuva ácida é aquela onde o pH é inferior a 5,6. Os principais óxidos são os óxidos de enxofre, SO2, SO3, o de nitrogênio, NO e NO2, e os ácidos principais produzidos na chuva ácida, ácido sulfúrico e o ácido nítrico, né? Eles são os mais fortes, eles é que geram um impacto maior. Naturalmente, o ácido carbônico sempre vai estar na chuva. Uma reação que pode cair, CO2. uma reação que pode cair no Enem, a reação do ácido sulfúrico com carbonato de cálcio, do mármore, das estátuas, dos monumentos. Ó, quando eu fui em Veneza, né? Eu vi lá, as estátuas estão todas corroídas, porque lá se consome muito combustível de navegação. E aí o que acontece? Lá há uma produção excessiva de ácido sulfúrico. Com certeza. E aí o que acontece? O ácido sulfúrico fica reagindo com aquelas estátuas belíssimas. Reage com ácido questão sulfúrico. do smog fotoquímico também, gente. A gente pode esperar uma Qual o questão produto da dessa. reação? Carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, água e CO2. Exatamente. Né? Então se reagir ácido Gente, sulfúrico com se carbonato... tivesse a musiquinha pra tocar aqui. Gostou antigamente. Acabamos de quebrar o recorde de audiência. Nós acabamos de quebrar o recorde de audiência. 6.000 e 2.000 Aqui no site, o cara tá aqui, eu tô olhando aqui pro pessoal, nós estamos com 2.061 pessoas online. Ah, olha que coisa Acabamos linda, de quebrar o rapaz. recorde. Um grande Uma salva de abraço a palmas, uma todos salva de vocês que estão online, hein? Olá, galera. Ó, um grande beijo. Sucesso. Um abraço. Acabou, na rádio deve estar explodindo, porque a gente não tem Olha, como vamos ter- à deve letra tá D, né? explodindo de Então audiência. vamos arrebentar, vamos Mas arrebentar. antes disso, olha aqui uma coisa importante. Esse ano foi muito veiculado o diesel S10. E muita gente pensando, será que é o carro? Será que é o carro? Não. Concentração de enxofre, gente. Então, o diesel, diferentemente do biodiesel, que é isento de enxofre, tem enxofre em sua combustão. Nesse caso, 10 ppm, 10 miligramas por quilograma, é um diesel que tem uma menor quantidade de enxofre, mas mesmo assim vai ajudar na nossa chuva ácida. Com certeza. Olha aí, notícia desse ano deve ser questão. Perfeitamente, pode Deve ser. ser Olha, questão, existem dois pode tipos ser de questão diesel, também. né, vinculados hoje. A gente tem um S50, que tem 50 miligramas, né, de enxofre para cada quilo do combustível. E a Isso. gente tem um S10, você acabou de citar, que tem Isso. 10 miligramas de enxofre para cada quilo do combustível. Muito bom lembrado, muito bem lembrado, viu? Concordo com você, viu, Raimundo Júnior? Vamos à letra D. O ácido sulfúrico produzido na chuva ácida, pela reação da umidade com o trióxido de enxofre, reage com mármore. Olha aí, produzindo sulfato de cálcio, água e dióxido de carbono. Também quero ir lá em Veneza para ver isso aí. Ah, meu amigo, o professor do Objetivo vai, não tem como não ir. Vai para Nova York, vai Vamos para lá, Veneza. Nova York está garantido. Letra E agora. O CO é o principal óxido responsável pelo aquecimento global? Nada Falso, disso. né, pessoal? É o dióxido de carbono. Óxido é o CO2, neutro, esse aí. Óxido neutro indiferente, juntamente com NO e N2O, não é isso? Perfeito. Então, olha aí, podemos passar para a Só, sétima, né? só um detalhe, que se você prestar atenção nas provas do Enem, sempre eles vão falar de diminuir o aquecimento global, né? Então, sempre o aluno tem que marcar qual a alternativa. Bem, para diminuir o aquecimento global, tem que se manter o CO2 no solo. Evitar que ele fique na forma de gás. Então, você parece assim besteira, mas você tem que marcar a alternativa em que tem combater o desmatamento. Toda vez você tem que marcar a alternativa combater o desmatamento. Tem até um termo chamado taxa de carbono igual a zero, né? Daquela propaganda Isso, da Ipiranga, isso. né? Como é que funciona? O etanol, por exemplo, é um exemplo disso. E agora aumentou-se a quantidade de etanol da gasolina de 22% para 30%. E a tendência é essa. Por quê? O etanol, ele emite uma menor quantidade de CO2, taxa de emissão de carbono igual a zero. Ah, ele não emite dióxido de carbono. Não, ele emite. Mais menos. E tem um detalhe. Tudo tem todo impacto CO2, ambiental, tudo isso. tem impacto ambiental. A pessoa diz, não tem impacto ambiental. Tem, cuidado mas é com menor. isso. Cuidado com isso. Não é que não acaba seja o impacto poluente. ambiental. Não acaba. A Isso. questão é que reduz o impacto ambiental. Por quê? Quando você planta cana-de-açúcar novamente, ela absorve todo o CO2 novamente. É porque o processo é renovável, Renovável né? e rápido. A cana-de-açúcar, você Quando a gente fala do planta petróleo- e colhe ela a cada safra, então a cada ano. Então Quando é a gente muito fala do rápido. petróleo, o que acontece? Você tem uma fonte de energia que estava estocada há milhões de anos. Há milhões de anos, animais e vegetais foram soterrados, submetidos a alta pressão, alta temperatura, ação de micro-organismos. A hipótese animal vegetal, o petróleo se formou. E aí, quando a gente queima, né, pega os derivados desse petróleo, faz a destilação fracionada, obtém os derivados, distribui, e a gente queima esse combustível, o que acontece? Nós vamos estar devolvendo CO2 para a atmosfera. Só que nós estamos Perfeitamente. reduzindo o potencial de captura desse CO2.
Então nós temos o quê? Menos vegetação, mais áreas urbanas. O objetivo mesmo agora, ó, tá criando uma área urbana enorme lá na Zona Leste para a nova unidade. Olha o que está acontecendo. Infelizmente, é o crescimento, né? Ele reduz a vegetação, que é o potencial de captura do CO2, né? Para a atmosfera. Por exemplo, uma coisa interessante. As pessoas pensam que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não. A Amazônia é o grande ar-condicionado do nosso planeta, porque captura milhões de toneladas de CO2 e assim reduz, né, a quantidade de gases que podem provocar o aquecimento global. Outra informação, o CO2 nos oceanos, o dióxido de carbono está aumentando a acidez do oceano. Isso é muito prejudicial, pode matar os corais, porque o CO2 em alta concentração vai permitir o depósito maior de carbonato de cálcio. Isso. É o chamado, os corais vão ficar brancos, né? Isso. Corais esbranquiçados. E isso é prejudicial, porque o depósito de carbonato de cálcio mata os corais. Né? Então podemos passar para a próxima, né? Pode começar, João, aí a leitura da sétima questão. Questão 7, vamos lá, pessoal. O café verde tem sido um reforço bem-vindo para aqueles que preferem um auxílio externo para emagrecer. Estudos internacionais mostraram que as cápsulas à base do vegetal são eficazes como forma complementar no controle das taxas de açúcar no sangue e na redução do peso, feito com o café in natura. Antes de ser torrado, o café verde é rico em antioxidantes. Ácidos clorogênicos, quinídeos, ligninas e trigonina, substâncias responsáveis por seus benefícios ao organismo. Outras pesquisas apontam também que é o produto de origem natural e capaz de absorver a gordura que vem da alimentação, ativando assim o metabolismo. Além dos componentes listados no texto, o café também possui em sua formulação os seguintes compostos. Nós temos aí o metanol, o composto 1, composto 2 acetato de metila, o ácido acético, a acetona e o propanol. Olha, é interessante falar da acetona. A acetona é a propanona, né? Isso. Então, é uma acetona com 3 carbonos. O Astrogildo aqui agora, né? É verdade. Nossa amiga Astrogildo. Forte abraço para você, a amiga Astrogildo. Que você esteja bem aí, se preparando aí. Nos outros. Um abração, meu amigo. Ele está aqui em pensamento. Com certeza está nos ouvindo. Então, aí. vou começar a questão aqui. Na letra A diz assim, o composto é um álcool secundário? O metanol é um álcool secundário? Nunca. O metanol só tem um carbono. Um carbono só pode ser um álcool primário, OH ligado a carbono primário. Isso, perfeitamente. Aí a letra B diz assim, o composto 3 é um ácido graxo? Nunca. Ácido graxo é ácido carboxílico de cadeia longa. De 4 a 24 átomos de carbono, par, ou mais átomos de carbono, mais par. Então é falso também o item. Próxima. O composto 4 pode ser produzido pela oxidação do propanol. Olha, primeiro, vamos lembrar se as oxidaçõezinhas costumam cair até por causa do bafômetro, né? Exatamente. Se a gente pegar o propanol, né, que é o propanol, ele é um álcool primário. Quando se oxida, produz aldeído parcialmente, e o aldeído pode se oxidar e produzir ácido carboxílico. E aí a gente pode falar do bafômetro. O bafômetro demonstrativo, sem ser o etilômetro passivo, que a gente falou da pilha combustível, a gente pode falar do etilômetro passivo, onde você usa uma solução de cromato, que de coloração alaranjada, na presença do etanol em meio ácido, que fica verde, e uns cromos são produzidos pelo processo de redução do dicromato, e o etanol se oxida produzindo ácido acético ou etanol, né, e água. Então essa pilha, né, esse bafômetro demonstrativo, essa reação de oxirredução é muito importante. Você já soprou o canudinho? Não, que é isso. Você já soprou o canudinho, Não? Eu também não. Geraldo já soprou o canudinho. Deve estar fazendo isso agora. Já soprou o canudinho. Álcool secundário, né? A gente tem álcool secundário que se oxida, produzindo cetona, e o álcool terciário, ele pode sofrer oxidação se ele queimar. Né, produzindo CO2 oxidação e água, extrema, que é a combustão. Mas na presença de permanganato de potássio, de cromato de potássio, de agentes oxidantes, ele não sofre. Tá? Isso é interessante, viu? Tem um detalhe, Jefferson, que às vezes as pessoas se enganam dizendo assim, não cai reações orgânicas no Enem. Não cai. Tem caído muito, que essa pessoa nunca viu a prova do Enem. Olha, inclusive, eu vou até falar para você aqui, que está ouvindo a gente, o tipo de reação que mais cai no Enem hoje, tá? As reações que mais caem no Enem, reações orgânicas, são as reações de esterificação, ácido carboxílico com álcool, gerando éster e água, a hidrólise do éster que produz o ácido carboxílico e o álcool que deu origem àquele éster. Outra reação é a reação de aminólise.
aminólise, reação de ácido carboxílico com amina, tá? Então, essa reação produz a proteína. A proteína é o peptídeo, a ligação peptídica. Tu tem uma porção do ácido carboxílico reagindo com o grupo amino, é uma aminólise, né? E aí vai produzir o amida mais água. As proteínas são poliamidas naturais, essa reação cai bastante. A monólise também, reação de ácido carboxílico com amônia, que produz amida e água. Então é uma reação importante, você não pode esquecer. Então vamos lá, continuando. O álcool secundário, né, se oxida, ele diz o seguinte, na letra D. Então a letra C está falsa, né, pessoal? Letra C é falsa, ok? Então vamos à letra D. O composto 5. Quem é o composto 5? Propanal, né? Propanal. Pode ser produzido na oxidação branda do propeno. Olha, você pode falar, Raimundo Júnior, se quiser, a oxidação branda. Beleza, gente. A oxidação branda, De alceno. ela vai ocorrer em meio básico, vai ocorrer a frio, na presença do KMNO4. E o que é que nós vamos ter? Somente o rompimento da ligação pi, que é uma ligação fraca, formando um diálcool vicinal. O que quer dizer vicinal? Os dois OHs estão em carbonos vizinhos. Perfeitamente, garoto. Então, Agora nada disso de propanal, né? Agora vamos à letra E, né? A letra E é interessante. Olha, o teu Enem pode fazer. Eu sonhei com isso, John. Que coisa boa. Eu sonhei com isso. Olha, tu sabe a questão dos flavorizantes? Vamos falar dos flavorizantes, aromatizantes, Olha né? aí. Sabor artificial. A gente já tinha comentado sobre isso, né, Jefferson? A gente senta assim, a gente fica imaginando. Quando a gente não tá fazendo nada, a gente Olha, fica imaginando. eu falei pros meninos na sala, eu disse pra eles, olha, eu sonhei com isso, pessoal. Olha, eu apertando o pincel, ele já conhece esse comando do aperto do pincel. E eu disse, pessoal, eu sonhei com isso. Olha, vocês pegam aí, eu sonhei com isso aí. Vai cair no Enem, você pode ter certeza. Olha, o meu sonho foi o seguinte. Você sabe que os ésteres são flavorizantes, né? Responsáveis pelo sabor, pelo odor, né? Então, aroma artificial, tutti-frutti, morango, né? Abacaxi, banana, enfim, né? Então, aí nós temos o seguinte. Se eu pegar um ácido carboxílico e reagir com álcool, eu produzo um éster. Mais água, reação de esterificação. E eu posso produzir um aroma artificial, Sim. Não é verdade? Então, olha, a questão diz, a reação entre os compostos 1 e 3, quem é 1? Metanol. É um álcool, né? Álcool. Quem é o 3? Ácido acético. Ácido acético. Então, é um ácido carboxílico com álcool. Isso. Qual é o produto? Um éster, o Um éster, que é o acetato acetato de de metila. metila ou etanoato de metila. Mais água, né? Reação de esterificação. Resposta, letra? É. Especial que vocês são. Tem um detalhe, essa eu também, Jefferson, você está corretíssimo. Seu sonho vai virar uma realidade. Amém. Em nome Você de pode esperar. Jesus. Se você pegar a prova passada, já caiu o butonato de metila, Olha aí, cara. né? Já caiu falando da baunilha também, que o pessoal Rapaz, fruta de baunilha não tem fruta de por isso que baunilha, eu é tirado gosto, de uma vagem. por isso que eu gosto de sentar com Também. professores assim que entendem de sonhos. Olha. Vamos pra próxima, que o nosso tempo tá acabando. Vamos lá. Para a questão 8. Uma conversa com amigos no trabalho ou na academia é suficiente para saber se alguém está fazendo, fez ou prefere fazer a dieta do gluten free. O geral está fazendo essa aqui. Retira o nutriente do cardápio, tornou-se a solução mais propagada no momento para perder peso e ter mais saúde. O glúten é uma mistura de proteínas complexas, difícil de digestão, existente no interior dos cereais, trigo, aveia, cevada, centeio. Em determinados indivíduos, a ingestão causa desconforto. Reações como má digestão, queimação, gases, confirmado por testes de sangue como a presença de anticorpos, como a imunoglobulina A. Então, é uma reação alérgica, né? Ao lado da moda do glúten free, surgiu a dieta sem gordura trans e lactose. Essas dietas são baseadas em ingestão dessas substâncias. Considerando essas informações, marca a alternativa correta. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito disso. Inclusive, a prova do INTA, né, do vestibular, Isso. ela trouxe todo um comentário sobre essas temáticas. Química orgânica pura. Orgânica Jefferson, pura. antes de você continuar, Diga, só garoto. o pessoal tá chovendo aqui. Aonde acompanhar a gente online? No site do Colégio Objetivo, pessoal. Viu? Depois a gente manda os abraços pro pessoal do WhatsApp, tá chovendo de WhatsApp aqui. Mas então no site do Colégio Objetivo, tá? Você entra no site do Colégio Objetivo, você vai ver a gente online, ok? Olha aqui, então vamos lá, falar um pouquinho do glúten, pode né? digitar web frequência. Ou então você pode digitar web frequência
.com.br /objetivo que você vai nos ver online, tá bom? Beleza? Web, frequência. Ótimo, bacana, hein? Vamos lá, galera. Olha, eu tô mandando tchauzinho aqui pra galera, ó. Galera, um abraço, ó. Coraçãozinho, coraçãozinho pra vocês. Não é beijo. O pessoal tá besta aqui com a audiência que a gente tá tendo online. Olha, que A gente legal, tá quebrando cara. Eu recorde. fico muito feliz por Um isso. abraço pro pessoal da Pelada do Objetivo, um abraço pro pessoal do Específico. Então, mesmo de gente, a gente não tem como atender todo mundo. Felizmente. Olha, pessoal, eu não vou mandar, eu tô mandando abraço pra todos. Porque se eu esquecer alguém, Pois quando eu ó, chegar acabamos de falar lá, aqui, o quando eu pessoal do chegar, intensivo tá matando a aula pra assistir a gente falar. quando eu chegar lá na sala, aí vão dizer, você não mandou um abraço pra mim, você não sei o quê. E eu fico todo triste. Eu fico, assim, sentido. Sintam-se todos abraçados. Sintam-se todos abraçados. Nós amamos todos vocês, tá? Então vamos lá à questão 1. O glúten, né? Vamos falar um pouquinho do glúten. Glúten resulta da mistura de proteínas, como o texto falou, complexas, né? Que são presentes nos cereais, trigo, cevada, centeio. As proteínas principais presentes no glúten são a gliadina e a glutenina. São essas duas proteínas. E elas que têm um risco de alergia, né? As pessoas têm intolerância ao glúten, tá? Ao glúten. A questão, por exemplo, da gordura trans, o que é isso, né? Vamos falar um pouquinho também. Os óleos vegetais, por processo de hidrogenação catalítica, eles reagem e produzem gordura vegetal parcialmente hidrogenada, que são as margarinas, né? Por exemplo, no processo de hidrogenação, o aquecimento, algumas insaturações dos óleos em posição cis, elas adquirem conformação trans. Isso. E essa conformação é mais compacta, é responsável por aumentar bastante os níveis de colesterol, LDL principalmente, que é o mau colesterol, né? Diferente do HDL, que é o fator protetor coronariano. Então, é um risco muito grande para a aterosclerose precoce. A pessoa vai ter um entupimento do vaso, né? E pode morrer, tá? E cuidado com a intolerância à lactose. Perfeito. Então, a pessoa que é intolerante à lactose, o que é a lactose? É um disacarídeo. Sacarídeo. O disacarídeo formado a partir da glicose e da galactose. Perfeito. Então, a pessoa, o que acontece? Lá no intestino delgado tem a produção, numa região chamada borda em escova, de lactase, que é a enzima capaz de hidrolisar a ligação glicosídica e quebrar e produzir glicose e galactose. Porque o organismo, os enterócitos, que são as células da mucosa intestinal, só conseguem absorver, tá, moléculas pequenas, Perfeito. que são os monossacarídeos, glicose, galactose. Então, o que acontece? Quando a lactase não é produzida, é insuficiente. Lá no intestino grosso, ocorre a ação de bactérias. Essas bactérias vão tentar decompor a lactose, produzindo metabólitos de 3 carbonos, 2 carbonos, dióxido de carbono, hidrogênio e sintomas principais. Diarreia, cólica, distensão abdominal, cólicas abdominais, náuseas, então é preocupante. E outra coisa que eu sonhei, John, eu tenho que falar, eu não posso ficar calado. Tá? O sonho tem que se concretizar. Revele seus sonhos, vamos lá. Questão fenilcetonúria. Fenilcetonúria. Ixi, de novo. Você sabe o que é fenilcetonúria? Então, o cara, ele tem uma deficiência numa enzima chamada fenilalanina hidroxilase, que converte a fenilalanina em tirosina. Então, o que acontece? Quando ele tem essa deficiência, ele não consegue metabolizar a fenilalanina, um aminoácido essencial importante. Então, o que vai acontecer? Esse aminoácido se acumula no corpo, existe uma rota alternativa metabólica que produz ácido fenilpirúvico, e esse ácido, ele é neurotóxico, então o cara pode ter demência. Aí tem um teste do pezinho para detectar isso, tá? É um dos testes. Então o cara não pode consumir aspartame, porque o aspartame é um adoçante artificial, que é um dipeptídeo, e a hidrólise desse dipeptídeo produz 2 aminoácidos, que é o ácido aspartico e a fenilalanina. Então não pode, tá? Então vamos ver aí as alternativas, né? Vamos falar, né, sobre elas. A letra A. A dificuldade do organismo em digerir o glúten resulta da energia insuficiente de enzimas proteolíticas em hidrolisar aminoácidos essenciais. Tem nada a ver. Falso, né? Nada. A coloração azulada é resultante da mistura de água de iodo. Olha, água de iodo. Indicador de iodo, o nome desse teste. Exatamente. Tá? É para identificar O amido amido. e não para identificar glúten. Glúten é uma mistura de proteínas. Lembro bem da Falso. disciplina de bioquímica na Exatamente. universidade. Aí, como o glúten são proteínas, então quais são os testes que a gente pode usar? Xantoproteico, né? Ácido nítrico, né? Nós temos colin, ninidrina, milon. Então são esses testes aí. Chifre. Então vamos lá, letra C.
A lactose é um disacarídeo e sua hidrólise na presença da lactase Vai estender produz um pouquinho, né? glicose e frutose. Não, frutose não. E galactose, né? Não, né? Se fosse frutose, nós estaríamos dentro de qual? A sacarose. Da sacarose. Exatamente. Nosso Aí tem açúcar. inversão da sacarose. Lembra aquela reação da invertase? Meu Deus, é tanta coisa! É tanta coisa, Não dá pessoal! tempo, Não não dá dá tempo! Vamos Então lá. vamos lá, letra D. No processo de obtenção de margarinas, a partir da hidrogenação catalítica de óleos vegetais, ocorre conversão de insaturações em conformação cis para trans, produzindo a gordura trans. Verdadeiro, né, meu amigo? Perfeito. Agora, esse item é uma pegadinha, uma armadilha, a letra E. Você viu a armadilha? Notei. Você notou a armadilha? Diz assim, ó, a molécula da lactose tem sido evitada nas dietas devido à retenção de líquido no intestino delgado, que ocorre devido à formação de ligações químicas do tipo pontes de hidrogênio entre a molécula da lactose e as de água. Onde é que está errado aí, Raimundo Júnior? Ligação química, ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio não é ligação química. Não, a ponte de hidrogênio é só uma interação Intermolecular. intermolecular. Não há uma ligação física, não é como a iônica, não é como a covalente. Perfeitamente, cara. Olha, John, eu vou deixar você fazer a nona questão, que também é meu sonho, tá? Bora eu lá. sonhei com isso também. Você Isso aqui vai é a fazer casa meio essa ocupado questão. tentando responder o pessoal do WhatsApp, tá chovendo demais. Essa aqui é a cara do John, essa Ah, nona. com Vamos certeza, lá. eu também acho, John. É só cara essa questão. Localmente equilíbrio, põe na sua cabeça, é certeza. É como se você tivesse já o número da loteria. Deslocamento e equilíbrio vai estar na sua prova, gente. Le Chatelier, né? Le Princípio de Chatelier. Chatelier. Então, E principalmente um tampão como esse daqui, que é o tampão mais comum. que é o tipo de tampão mais Tampão comum. com sangue. Então, o que a gente tem que lembrar? Você faz um bizuzinho rápido. Vamos lá. Aumento de pressão, menor número de mols. Diminuição de pressão, maior número de mols. Perfeito. Adição de substância, lado contrário. Retirada de substância, mesmo lado. Vale ressaltar o seguinte, às vezes a questão fala assim, adição de um ácido, H+. Só que não tem H+ no sistema, mas tem OH-, é o elo de ligação. Então, se você adicionar um ácido e não tiver H+ na reação, então vai ter que procurar quem? O OH-. A adição de H+ diminui a acidez. Quanto mais ácido, menor o pH. Vai estar retirando o OH-. Aí, vale lembrar aquela velha questãozinha da UESP, né? O cheiro de peixe das mãos, provado pela metilamina. A sua mãe, Raimundo Júnior, deve ter utilizado muito o quê? Limão. Vinagre. Lembra Então, que deu até... vontade de comer um peixinho Lembra agora, que viu? até as Sabe pessoas pelo amor de Deus. confundem. Já. Só Ó, professor, você só vai dar acabar um a peixinho aula. agora, Valeu, professor. professor, pelo oferecimento. Lembrar, John, que é uma coisa, até uma curiosidade, que os restaurantes, quando trazem peixe, sardinha trazem pra vocês rodelas ali. de limão. Muita gente usa aquelas rodelas para passar no peixe. Na realidade, aquela ideia era higienizar as mãos para tirar o cheiro. Para tirar o cheiro, deslocando o equilíbrio e consumindo a Meu metilamina. Deus, Então, como a química é Perfeito. linda, né, cara? A química explica o mundo, explica o que está ao teu Apaixonado, redor. ele tá Eu apaixonado. sou um homem apaixonado. Tatiana, você por tem isso. que fazer um carinho. Rolou uma nele hoje química à noite, aqui, viu? rolou Chegar uma em casa. química. Então, pessoal, adição de ácido consome base, certo? Adição de ácido consome base. Vamos lá, vamos para a questão. Questão 9. O sangue humano é uma solução tamponada, ou seja, possui mecanismos que evitam que o seu pH se altere muito. As soluções tampões minimizam as variações de pH, mesmo após a adição ao sistema em equilíbrio de pequenas quantidades de ácido forte ou base. Um desses mecanismos ocorre quando o CO2, um produto terminal do nosso metabolismo, dissolve-se no sangue e forma o seguinte equilíbrio químico. Aí você tem CO2 mais água, produzindo ácido carbônico, se dissociando em H+, HCO3-. Considerando essas informações, marque a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Quando a concentração de CO2 no sangue diminui, o pH diminui. Bem, gente, segundo esse equilíbrio, o CO2 está na esquerda. Que foi o que nós falamos? Retirada de substância. Se você retirar o CO2, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Lembrando, se for sólido ou líquido puro, Não participa. não participa. desloca, né? Você pode E- alterar, você não vai conseguir alterar a concentração de um sólido ou de um líquido E puro. que a pressão só altera gases. Isso. Então, Ou reações onde a variação do volume gasoso, né? Existe variação do volume gasoso. Se tiver gases, mas não houver variação do volume gasoso, a quantidade de gás no reagente foi igual à quantidade de mols de gás no produto, então Pronto, não há não há deslocamento. deslocamento. Então, nesse caso, a retirada de CO2 desloca o equilíbrio para a esquerda. Então, se o equilíbrio for para a esquerda, a quantidade de H+ diminui. A acidez diminui.
Se a acidez diminuir, o pH tende a aumentar. Cuidado com isso, galera. É uma coisa que quando chega na hora da prova, muita gente confunde. Quanto menor a acidez, maior o pH. Cuidado. Certo? Então, se está mais ácido, o pH torna-se menor. Por exemplo, quando você abre um refrigerante. Abriu o refrigerante, o CO2 sai. pH aumenta, Sair, o pH aumenta. Já caiu pH isso, aumenta. viu, Jonatas? O que acontece com o refrigerante quando o pH, ou quando ele é aberto? E pode estar amanhã. Você novamente. reduz a pressão, Amanhã não, sábado, né? reduz a solubilidade. Lembra, a solubilidade de um gás ou Entendi. líquido depende da temperatura e da pressão, né? Então, quando você abre, você reduz a pressão abruptamente, o que reduz a solubilidade, aumenta o escape do CO2. E o CO2, por ser um óxido ácido, quando escapa, Pronto. o que acontece? Você reduz a concentração de H+, você aumenta o pH. Então vamos lá, letra B. Quando aumentamos a frequência respiratória, contribuímos para uma redução do pH sanguíneo. Eu posso falar um pouquinho Arrocha. sobre esse item, John? É a questão da acidose e da alcalose respiratória. Pronto. Então, quando a pessoa está com insuficiência respiratória, então ela vai acumular CO2 no organismo, ela está deixando de eliminar dióxido de carbono. E a gente sabe pelo equilíbrio, se eu acumular CO2, o que vai acontecer com a concentração de ácido carbônico? Vai aumentar, porque vai deslocar o equilíbrio para a direita aí, né? O que aumenta a concentração do ácido carbônico, aumenta a concentração de H+, também, porque desloca o equilíbrio para a direita. E assim, aumentando a concentração de H+, você tem um menor pH. Pronto. E aí tem a questão, só reiterando aí, a questão da pessoa com hiperventilação. Aluno Exato. objetivo, esperando o resultado, aí tá ansioso, né? Respirando ofegante, aquela coisa, respiração forte, né? Aumentando a frequência respiratória, esperando. E aí quando o resultado sai, é um resultado de vitória, é um resultado positivo, é a aprovação. É só o que a gente está vivenciando todo dia lá na escola. Todo momento os alunos estão felizes, se abraçando, já sendo aprovados nos vestibulares. Olha, tem um aluno aqui falando assim... Não é aluno, não. Vamos lá. Leia a mensagem aí. Nos envie mensagens de onde você estará fazendo a prova. Iremos nos pontos de maior concentração dos nossos alunos. Olha aí, pessoal. Nos envie para vocês, galera aí de casa, nos enviar mensagens no WhatsApp agora de onde vocês estarão fazendo a prova. Porque nós iremos... Nós, a equipe do Colégio Objetivo, aos pontos de maior concentração dos nossos alunos. Então você envia aí, galera. Nós estaremos dando aquele abraço final em vocês, dando aquele desejo, aquele incentivo para que você faça a melhor prova da sua vida. Gente, já é ligando, gente. Deixa a gente dar aula, depois vocês brigam. Vai lá, garoto. Tá bom, vamos lá. Então, letra B. Quanto aumentamos a frequência respiratória, contribuímos para uma redução do pH sanguíneo. Gente, quando você aumenta a frequência respiratória, o CO2 sai. Mesmo esquema. O CO2 sai, a concentração de H+, diminui. Se a concentração de H+, diminui, o pH tende a aumentar. Quando você vai andar de avião, geralmente a aeromoça, a primeira vez, ela te dá um saquinho. Não foi? Você pensa que é para você vomitar dentro. Não tem nada a ver. Ali com o susto... Você expulsa muito CO2, ao expulsar o CO2, a acidez diminui, então você pode sofrer de alcalose. Então você começa a respirar dentro do saquinho porque você vai estar respirando novamente CO2, que é um óxido ácido. Então normalizando o pH novamente, certo? Beleza. Letra C. O aumento da concentração do bicarbonato no sangue provoca redução no pH sanguíneo. Daí vale ressaltar o seguinte. Aqui eu vou puxar o link para outra perninha. Hidrólise de sais. Hidrólise de sais, gente, é uma questão que vem sempre caindo. Então, o que você faz? No desespero, lado da esquerda da tabela periódica, tem características o quê? Básicas. Lado da direita, tem características o quê? Ácidas. E o bicarbonato de sódio, se o Jefferson sonhou, olha aí, Jefferson, bicarbonato de sódio. Ele é um sal ácido de caráter básico. Exatamente, então não confunda isso. Me ajude meus sonhos. Acidez de solo, resposta, cálcio. Bicarbonato de sódio, ele é um sal ácido de caráter básico. Então, voltando para a questão, a letra C diz, o aumento da concentração de bicarbonato provoca uma redução no pH sanguíneo. Mesmo esquema, se colocarmos muito bicarbonato, desloca-se o equilíbrio, o pH tende a aumentar e não a diminuir. Então, próxima gabarito, letra... Quando uma pessoa sofre de insuficiência respiratória,
a concentração de CO2 no sangue aumenta, provocando a redução do pH sanguíneo, que nós já comentamos, Já a foi resposta é a letra comentado isso aí, D letra de dado, D. né? Desejo de vontade de passar no vestibular. Agora o erro da letra E diz assim: a alteração na concentração de CO2 e a ação de outros sistemas tampão no sangue é importante para manter o pH sanguíneo em aproximadamente 7,4, caracterizando um pH levemente ácido. Não, Nada pessoal, disso. Acima de 7, pH alcalino, levemente base. alcalino, não é isso? Então vamos à última questão. Me permita fazer a leitura dessa maior décima aqui. prazer, meu amigo. Então vamos lá, gente, para encerrar esse momento, essa Olha, força tá lindo. aqui. Se foi, ó, esse aqui não Foi era uma para maravilha acabar, não é para estar junto acabar com isso vocês aqui. nesse momento. Então vamos aqui nessa décima questão. O tetrahidrocarbinol, THC, é um dos psicoativos encontrados no planeta do gênero Cannabis sativa, de onde é extraído com éter de petróleo, mistura de pentano e hexano. Gente, só aí já dá para notar. Se é éter de petróleo, eu estou falando de um solvente apolar. Então, com certeza, a substância que estamos falando tem grande caráter apolar. Vamos verificar isso em uma das alternativas. Foi isolado no Instituto Weizmann, em Israel, em 1964. Absorvido por inalação, atravessa os alvéolos pulmonares, entra na circulação sanguínea e chega ao cérebro em alguns minutos. Atualmente, o questionamento sobre os efeitos terapêuticos benéficos dessa substância tem movimentado uma polêmica sobre a legalização de seu uso. Sobre o THC, marca a alternativa correta. Eu estava pensando uma coisa. Esses dias... Eu sonhei com isso aqui também, sabia? Você viu as reportagens, não viu? Com certeza. Oh, meu E Deus. não tem como não aparecer no Enem questão sobre as funções orgânicas, identificação. E vocês sabem a importância. Quando nós temos o grupo OH, quando nós temos o grupo amina, nós temos solubilização em solventes polares. Quanto maior a cadeia carbônica, maior em solventes apolares. Então, vemos lá. Nota que nossa cadeia ela é praticamente toda carbonada. Nós só temos a presença de um grupo OH. Então, até pelo texto, eu já sei que eu estou falando de uma substância com tendências apolares. Vamos lá. A letra A diz, na estrutura do THC encontramos as funções éter e álcool. Verificamos a presença, sim, do éter, o O entre carbonos. Aí vem o truque. Eu estou vendo o OH, mas ele está no anel benzênico. Então, isso caracteriza o grupo fenol. Fenol. Obrigado aí, professor. Viu, Raimundo? Essa questão de apolar, em média, o aluno, professor, mas hidroxila não forma ponte de hidrogênio, mas cada hidroxila só consegue absorver em média de 3, no máximo 4 átomos de carbono. Perfeito. Se você olhar a estrutura, tem muito carbono para pouco oxigênio. Até mesmo em álcool, cuidado com isso. O álcool de 1, 2 carbonos, ótimo. Se eu tiver um álcool de cadeia longa, ele não é solúvel em água. Perfeitamente. O cara vê a hidroxila e pensa, é solúvel. É solúvel. Epa, não, tem que olhar o tamanho da cadeia. Máximo, 3 átomos de carbono. Agora, o interessante também é a questão da acidez. Né? Quais são as funções orgânicas que têm caráter ácido? Quais são as funções orgânicas que têm caráter básico, alcalino? Por exemplo, o ácido sulfônico, o ácido carboxílico e o fenol são as substâncias orgânicas que têm caráter ácido. Na sequência, ácido sulfônico, maior caráter ácido que o ácido carboxílico, tem maior caráter ácido que o fenol. Isso. Lembra que o fenol não reage com bicarbonato de sódio, mas reage com hidróxido de sódio. Exato. E o álcool não reage. Eu posso identificar álcool e fenol pela reação com hidróxido de sódio, NaOH. O álcool, ele só reagiria com o metal alcalino. A acidez dele é tão leve que ele não reage nem com base forte. Vamos lá, para a letra B. A solução aquosa de THC possui pH maior que 7, em razão da presença de grupos hidróxido OH na estrutura. Gente, nada a ver. Isso daqui não é um grupo OH ionizável. Nós estamos diante de um fenol. Como o professor Jefferson acabou de dizer, fenol tem caráter ácido. Ele vai liberar o H+, não o OH-. Vamos para a letra C. O THC é uma molécula alicíclica, heterogênea e insaturada. Olha o anel benzênico, olha a aromaticidade da cadeia. A alicíclica é cadeia fechada sem anel aromático. Exatamente. Não confunda com a alifática, que é cadeia aberta, né? Perfeitamente. A letra D diz, a reação do THC com bicarbonato de sódio
produz um sal solúvel. Fenol não vai reagir com bicarbonato, Só ele com vai hidróxido de reagir com sódio. hidróxido de Só com metal, sódio. O hidróxido de sódio ele reage e produz o fenolato de sódio, que é um sal solúvel. Muito Exato. bem. Aí ficou a letra. Ó, o gabarito, vamos lá. Letra E. Especial. Efeito especial é o nosso aluno que estará aprovado cara. na prova nesse sábado e nesse domingo maravilhoso para a vida, não só de vocês, mas nossa também, como professores que estivemos guiando e somos muito orgulhosos de vocês. Amém. Então, a letra E, só para encerrar, diz: o THC se dissolve bem em solventes apolares como éter de petróleo, pentanos e xantanos. O que está no enunciado, galera? Questão dada, não vamos perder isso. Vamos já preparar a comemoração. Gabarito, letra E. Olha, eu tô recebendo aqui a galera de Tuntum do Maranhão mandando aqui mensagens. Isso que eu ia falar. Olha, e eu tenho que contar essa história aqui, não tenho como. Ela pede o seguinte: Jefferson, manda aí, fala da história do tatu pro pessoal aí saber. Que história é essa do tatu que você contou na sala? Olha, pessoal, é o seguinte. O meu amigo, tem um amigo lá chamado Tartaruguinha, né? Um abraço, Tartaruguinha, passou no vestibular agora para medicina, em 2 vestibulares, e ele está escolhendo agora para onde é que ele vai. E não só ele, o aluno objetivo escolhe para onde é que ele quer ir, porque ele passa em todos os vestibulares, professor. É isso aí. Então ele escolhe. Então ele pediu para eu falar dessa história, eu vou Hoje de manhã mesmo você comentar. estava contando a situação da... Não esqueci o nome dela agora, do específico. É uma aluna que só fez 4 meses Só no objetivo. E já passou em 4 E já vestibulares. passou, É a profético esse nome, Rebeca. exatamente. Então ela já passou em 2 Você não tem vestibulares, está noção. Toda semana que escolhendo. eu chego para falar com a Rebeca, Ela já passou em outro, passei de novo. É isso mesmo. Aí ela aluno disse que já tinha objetivo. feito outros cursinhos e que nunca tinha passado. E foi só entrar no objetivo que ela começou a arrebentar. Olha, deixa eu falar a história do tatu. A história do tatu é o seguinte: a minha esposa, tem os familiares dela, tem uma propriedade aqui próximo e tinha um tatu lá escondido, né? Numa intoca, né? Eles intocaram um tatu lá, tava escondido o tatu e me chamaram para ir para essa caçada desse tatu. E eu fui. Eu disse, rapaz, caminhamos bastante. Era uma caminhada e nada desse tatu aparecer. E aí, de repente, a gente achou o buraco do tatu. E aí o cara, o tatu tá aqui. E a gente correndo. Aí chegamos no buraco, o tatu realmente estava cavando. E ele cavava. E a gente tentando pegar o tatu. Não conseguimos pegar o tatu. Né? É assim muitas vezes no teu vestibular. Você fica correndo atrás do tatu. E você não acha o tatu. Mas olha, eu quero dizer pra você que vai chegar um momento que esse tatu vai bater na pedra. E que ele não vai ter pra onde ir. E você vai pegar ele. E pode ter mais de um tatu lá, viu? Pode ter certeza. Pessoal, eu desejo a todos vocês uma excelente prova, que vocês façam a melhor prova da vida de vocês. Um forte abraço a todos, um beijo. Tenho certeza que nós aqui do Objetivo temos um carinho especial por todos vocês e desejamos a vocês os melhores resultados, porque vocês já são as melhores cabeças. Vou passar a bola aqui para o Raimundo Júnior, para ele fazer as considerações finais e a despedida, e depois para o meu amigo Jonatas. Então, gente, foi maravilhoso aqui esse momento, como foi maravilhoso todo esse ano. E nós estaremos aqui torcendo por vocês, com o coração aberto aqui, para comemorar junto com nossos alunos, com nossos amigos. E espero que essa revisão aqui, nesse momento, tenha dado aquela força, aquela calma. E pode acreditar, o sucesso de vocês chegou. O tatu de vocês vai ser pego agora. É isso aí, garoto. Olha lá, professor Bem, Jonatas. pessoal, estamos agora nos despedindo e eu gostaria de lembrar algumas pequenas dicas para os nossos alunos, né? Primeiro, você deve começar a prova pela disciplina que você tem a maior afinidade. Isso psicologicamente vai te fortalecer. Segundo, o Enem ele tem questões que são longas e questões que são curtas, questões difíceis e questões fáceis. O professor não tem como saber. Tente fazer as questões fáceis. Por quê? O teoria de resposta ao TRI, se você acerta uma fácil e acerta uma difícil, tudo bem. Mas se você acerta uma difícil e erra uma fácil, ele acha que é difícil e você chutou. Então,
Você vai ganhar tempo fazendo as mais fáceis e vai psicologicamente se fortalecendo para quando chegar mais na frente, conseguir fazer as mais difíceis. Nós estivemos ao longo de um ano aí preparando vocês, criamos um carinho muito grande, e nessas nossas últimas aulas a gente vê até alguns alunos já com lágrimas nos olhos, quando a gente, professor, é a nossa última aula, gostaria... Vai acabar. Vai acabar, mas olha, é para um momento melhor. Eu, sinceramente, não gostaria de ver mais meus alunos do pré no objetivo, eu quero vê-los na faculdade. Na universidade! Na Aí, galera. E aí vocês vão poder servir de exemplo para os nossos alunos do ano que vem. Vá para o objetivo. Que lá sim, lá você vai ter um tratamento mais carinhoso, mais especial. Uma diferença, pessoal, quem é aluno do objetivo sabe disso. Uma diferença do objetivo é, o aluno ele é tratado como mais carinhoso. Ele Uma é grande mais família, é uma né? grande família. Na verdade, né, João, cada um tem uma individualidade, tem uma particularidade. O objetivo tenta trabalhar da melhor forma possível, conhecendo o aluno. Porque às vezes é um detalhe, o aluno passa no vestibular Por causa de um detalhe. Um detalhezinho de nada. E a gente tenta conhecer, a gente procura conhecer esse aluno, para que a Exatamente. gente possa dar força para ele, não só no E conteúdo, mas o apoio trabalhar a psicológico que ele dificuldade precisa dele, né? também. Pois um forte abraço a todos, foi um grande Valeu, prazer galera. e até as Toda a equipe próximas de Química aí, radioaulas. Heráclito, Astrogil, Thiago, Com um certeza, abraço. um gente. abraço. Mesmo quem galera. não estiver aqui, nossos Sintam-se colegas, abraçados. estamos aí juntos. Beleza. Uhul!